No Açores hoje vamos dar-lhe a conhecer o romance histórico Amor em Tempo de Trevas, uma história sobre a fé, a orientação sexual e também a Segunda Guerra Mundial. Esta obra relata a história de amor secreta e proibida entre um judeu e um alemão e parte também das aparições de Fátima, que anunciava uma nova guerra. Conheça mais em pormenor a história deste livro já a seguir. Bem-vinda ao Açores hoje. No programa desta quarta-feira vamos partilhar consigo uma grande variedade de temas e também serão muitos os convidados que vão partilhar o estúdio connosco ao longo da próxima hora e meia. Queremos também partilhar este tempo de antena consigo para, esperemos que continue desse lado até às 6h30. Pode também, enquanto assiste ao Açores hoje, enviar-nos as suas sugestões, também as suas propostas para próximas edições, através do e-mail que está agora em rodapé, o acoreshoje@rtp.pt. Siga-nos igualmente através da página do Açores Hoje na rede social do Facebook. E iniciamos o programa desta tarde com uma história de amor em tempo de trevas. Este é o título do primeiro romance do jovem açoriano Pedro Parks. Esta obra remonta à época da Segunda Guerra Mundial e relata a história de amor secreta e proibida entre Michael e Klaus, um judeu e um alemão. No Açores hoje vamos conhecer o enredo deste romance histórico que, apesar do contexto de guerra, realça também a religião. É nosso convidado esta tarde, o autor Pedro Parks. Muito boa tarde. Bem-vindo ao Açores hoje. Acaba de publicar este primeiro livro, um romance histórico, mas a escrita, apesar de jovem, já o acompanha há uns anos na sua vida. Sim, por acaso já me acompanha. Comecei quando eu era mais novo, mais ou menos quando estava no 5º, 6º ano, e gostava muito de saltar para as partes finais dos textos onde nós escrevíamos. E por acaso é o meu primeiro livro a ser publicado, mas já tenho outros escritos, mas ainda não publicados. Será o primeiro, certamente, de uma carreira literária para fazer jus também a essa paixão. Tem apenas 24 anos, mas já explora neste primeiro romance um conjunto de temáticas delicadas, desde logo iniciando com a religião e também a questão da orientação sexual. Sim, exatamente. Por acaso o livro começa com as aparições da Virgem Maria, em Fátima, Portugal, também conjuga a homossexualidade e também o fato da Segunda Guerra Mundial. Por acaso são 3 temas que os meus amigos também já me disseram, que eram temas que, por acaso me disseram que era uma muito boa ideia, porque são 3 temas que são tão delicados e ao mesmo tempo se conjugam. Eu posso dizer a quem nos está a ver, a quem tem interesse em leitura, que são temas que eles, os 3, eles não entram em conflito, apesar do tempo ser de conflito. Eles estão em perfeita harmonia e as pessoas aprendem muito com esse livro. Não queríamos, evidentemente, desvendar muito desta história, queremos seduzir o leitor a conhecer este amor em tempo de trevas, mas, no entanto, há aqui 2 partes distintas. Uma delas começa precisamente em Portugal, em 1917, há 100 anos atrás, com uma aparição, com as aparições de Fátima. Sim, exatamente. Fala também dos 3 pastorinhos, quando Nossa Senhora aparece, não é? Começa, a Virgem Maria aparece e lança o alerta, como disse no início do seu programa, de que se a humanidade não mudar, aí vem um novo castigo, vem uma nova Segunda Guerra. A religião católica, neste caso, não está, ou melhor, não é um livro católico, não é um livro com religião, mas toca neste ponto, é fundamental, porque é meu objetivo com este livro dar uma resposta às pessoas de onde é que estava Deus durante a Segunda Guerra Mundial. Se ele existe, porque é que ele não impediu e outras questões. É ao mesmo tempo um evento premonitório que apela à mudança da condição humana, ou melhor, apelou há 100 anos atrás para que esse encontro bélico não acontecesse. O que é certo é que aconteceu e é precisamente neste cenário de guerra que nasce a história emocionante deste livro. Sim, exatamente. Há aí um pequeno salto, salto para a Alemanha. Uns anos mais à frente, entre dois personagens, 2 rapazes, um é judeu, o outro é alemão, que namoram ainda em segredo. E também, ao longo do livro, também conto certas coisas, ou melhor, é uma história com história. Porque uma coisa que, por acaso, eu fiquei bastante surpreendido, isto teve vários documentários do canal de História, várias coisas do YouTube e livros,
em que aprendi que eu não sabia disto. A homossexualidade, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, era algo que era bastante tolerado, era aceito, e eu não sabia disto. Só depois, quando Hitler chegou ao poder, é que este casal e vários outros personagens, ciganos, deficientes, até mesmo animais, começaram a temer pela sua vida. E foi que as perseguições começaram a acontecer, através de Hitler. Esse romance cruza aqui os dois lados opostos na guerra, neste caso a facção alemã com os perseguidos, os judeus. Isso deixa antever desde logo muitos sentimentos explorados através desse conflito. Sim, o medo, a fúria, o amor, o receio em perder a outra pessoa, o que é que lhe vai acontecer. E também diz aí no resumo que eles depois vão ter de se separar, não vou contar um enredo, né? Mas há um enorme medo, e posso dizer que no livro há muito esta referência de ter os olhos no chão, porque as pessoas tinham muito medo na altura que alguém desconfiasse, alguém era judeu, qualquer pessoa que fosse considerada diferente, havia muito aquele receio de que qualquer pessoa, por qualquer motivo que fosse, era mandada para um campo de concentração. E sobretudo o medo e o amor estão muito presentes no livro. Este livro já foi apresentado também em Lisboa, porque o Pedro está a estudar no continente, na Covilhã, mas, no entanto, fez igualmente uma apresentação aqui em Ponta Delgada, a cidade natal. Como é que foi apresentar este livro para um público que o conhece já há muitos anos? Por acaso foi muito emocionante e gostei muito. Também tenho amigas lá no continente, mando para elas um enorme beijinho. Mas cá na minha terra é uma outra coisa, né? É a nossa terra, e estavam lá mais amigas minhas presentes e foi mais emocionante. Os meus pais também estiveram presentes, também mando para eles um enorme beijinho. E agora acabei de ver mesmo ali, a Kátia, mando para elas um enorme beijinho, porque todas elas me apoiaram, deram uma força e ainda me dão uma força. E até agora tenho recebido um feedback bastante positivo. Tem sido boa a reação dos leitores a esta história? Todas as pessoas até agora. Aqui na capa do livro, que nós teremos a oportunidade também de ver no Açores hoje, há três letras, três lemas que seguem o título, que é a guerra, a coragem e o amor. Há de facto essa paixão na escrita que percebemos por parte do autor, mas também há a coragem de um jovem de 24 anos ao escrever uma temática que aborda e que coloca em cima da mesa a questão da homossexualidade, porque em Portugal ainda há poucos livros escritos sobre este tema. Sim, absolutamente. E, infelizmente, os que há, eu acho, Sra. Helga, que são maus. Não dão propriamente o melhor exemplo. E também, quando era mais novo, queria que houvesse uma maior diversidade deste tipo de livros, que é a chamada literatura LGBT. Livros que dessem esperança, livros bons. Podiam não ser românticos, neste caso há romance romântico também, mas não é só. Queria que houvesse uma maior variedade desse tipo de temas e então fui sempre em frente. E claro que há um certo receio, mas é preciso coragem também para fazer isso. É preciso também quebrar esses preconceitos e, nesse sentido, é um contributo de uma história que pretende precisamente caminhar contra alguns dos tabus que ainda estão presentes. Exatamente. Dar também um bom exemplo para a comunidade LGBT, porque não é só os outros, o mundo heterossexual, deixe-me separar aqui um bocadinho, que precisa de emendar. Eu acho que mesmo nós, LGBTs, nós precisamos de fazer uma pequena, nem que seja, eu acho que é uma grande autoconsciência, um exame de consciência, fazer um pequeno meia-culpa, de que se os outros pensam um bocadinho sobre nós, não são todos, mas há alguns que, infelizmente, aqueles que se destacam, ou figuras públicas que são assim, nós temos a ideia algumas, que não dão o melhor exemplo. Eu acho que o melhor que nós temos a fazer é, se as outras pessoas acham que somos maus, que nós venhamos cá para fora, que digamos a verdade e que demos o nosso exemplo. O resto é com os outros, mas que nós demos o nosso exemplo. A partir de dentro, da primeira pessoa. O livro, além de ser apresentado na Shed Editora, quem publicou este livro, foi igualmente apresentado numa segunda sessão na comunidade que referiu, LGBT. Como é que também os seus colegas interpretaram e olharam para o romance que escreveu? Olharam com muito louvor, gostaram imenso da ideia, acharam bastante original e só tem recebido bastante feedback positivo. Até agora tem sido tudo coisas boas. É claro que fazer uma descrição daquilo que se vivia nos anos 30 e 40, em pleno século XX, implica
uma pesquisa histórica sobre a própria ascensão do nazismo, que é abordada neste livro. Sim, absolutamente. E também, como eu disse, houve muito canal de história, muitos documentários, muitos livros. Muitas fontes. Sim, muitas fontes. E eu não queria com este livro dizer aquilo que já se diz nas escolas secundárias. Queria dar mais história, e história que não se diz nas salas de aula, nomeadamente que os animais foram utilizados como armas de guerra. Esta é uma das informações. Falar também da perseguição aos homossexuais em contexto, o que é que eles sofriam nos campos de concentração, que sofriam uma perseguição anormalmente cruel, mais do que os judeus, e isto é uma coisa que não se fala na sala de aula. E devia-se, porque faz parte da nossa história. Faz parte da história. E mesmo cruzando esses dados da história e pesquisando essas fontes, aquilo que escreve tem igualmente relatos verídicos ou resulta depois tudo de um trabalho de ficção? Não, tem relatos verídicos. Por acaso, em relação a isto, eu tomei cuidado para não faltar ao... Para não, agora, roubar os direitos de autoria, sim, tomei muito cuidado com isso, informei-me. E sim, tem relatos verídicos. Sim, relatos... Não um livro pesado, mas tem acontecimentos aí que tocam bastante. A própria capa do livro acaba por atrair a atenção dos leitores, este Amor em Tempo de Trevas, porque vemos precisamente a manifestação desse carinho, desse amor aqui dos dois apaixonados. Neste caso já referimos o nome dos elementos, o Michael e o Klaus. Por si só é uma manifestação do conteúdo que depois quer abordar com o fundo sempre da guerra, a imagem que está em baixo. Sim, exatamente. Eles estão eles ali em cima, numa demonstração de efeito, e abaixo. Lá está o campo de concentração. O Pedro Parques assume-se como um conservador e isso também percebemos a sua ligação à Igreja, neste caso em concreto à Virgem Maria. Mas, por outro lado, apela para essa abertura da própria Igreja relativamente à orientação sexual. Sim, absolutamente, porque como eu digo lá aí na capa, a orientação sexual é uma coisa que ninguém escolhe. Se as pessoas... se ninguém escolhe ser heterossexual, porque escolheria o caminho mais difícil. Ninguém escolhe ser discriminado. Eu já disse isso uma vez e volto a dizer. Se isto não é uma escolha, se isto não é uma deficiência, se isto não é uma educação, se isto não é uma influência, se isto até nem sequer é uma possessão, porque há pessoas que fizeram de tudo, mas nada muda, isto não se vai embora. Então o que é que resta? É algo natural, tem que ser encarado precisamente com essa naturalidade. E é aí que quebra-se um pouco o conservadorismo por essa abertura que deve estar presente na sociedade, quer na civil, quer na religiosa. Sim, absolutamente. E há amigos que também disseram, como é que tu consegues ser homossexual e ao mesmo tempo seres católica? Isto não faz sentido nenhum. E digo, não, assim, enquanto católica, acredito em Deus, na Virgem Maria e afins. E lá está, se eu sou assim, é porque Deus fez-me assim. Porque a Virgem Maria também está do meu lado. Portanto, porque é que eu ia ter problemas com eles quando eles não têm nenhum problema comigo? E é importante essa abertura e também esse exemplo que o Peter Parks nos traz. A própria influência literária que nos apresenta aqui o Peter Parks, a relembrar outros escritores, tal como o Amor em Tempo de Cólera, aqui neste caso nas Trevas. Há um misto de outros escritores nos quais se inspira e nos quais sente que segue depois também essa linha. Por acaso não, mas eu lembro-me quando eu escrevi o título, eu lembrei-me logo desse título desse livro e fiquei, opa, fogo, vão começar a dizer que eu copiei. Não, eu não copiei, isso é um título que é meu. E depois, só mais tarde, que eu descobri que havia um filme que tinha esse nome. Então, um livro. E fiquei, epá, se calhar é uma ideia tu mudares. Mas não, é um título meu, eu é que criei e quis que fosse assim. Mas em nível de escrita tenho mesmo o meu próprio estilo de escrita e... Não. E apesar de falarmos de trevas e da Segunda Guerra Mundial, é inevitável passar ao lado das atrocidades que foram cometidas durante esse período, mas, no entanto, é uma leitura saudável. Sim. Não vamos ter confrontados com os pormenores que já conhecemos da guerra. Não. Há umas histórias verídicas, que algumas são mais pesadas, mas não é um livro pesado, e é também um livro com amor e com muita esperança. É um livro que dá esperança. Era esse o objetivo. E esperemos que seja a esperança para todos aqueles que defendem também estes princípios. Obrigada, Peter Parks. Foi um gosto enorme recebê-lo aqui no nosso programa para conhecermos também esta tarde o seu livro. Uma boa tarde para si. Obrigada. A fé, a orientação sexual, mas também os dramas vividos durante a Segunda Guerra Mundial são os principais temas a destacar neste livro, Amor em Tempo de Trevas, escrito por um jovem açoriano e que por todos estes factos merece a nossa atenção e, sobretudo,
a nossa leitura.